Olá, aqui no Nesp em Pauta você tem a oportunidade de conhecer o que pensam professores universitários sobre questões relacionadas ao dia a dia da sociedade. Nesta temporada, nós conversamos sobre formação de professores. Nossos convidados participaram do 2º Congresso Nacional e do 12º Congresso Estadual Paulista da área, realizado aqui em Águas de Lindóia, sobre a coordenação da Pró-Reitoria de Graduação da Unesp. Nossa convidada de hoje é a professora Bernadette Gatti, pesquisadora da Fundação Carlos Chagas. Professora Bernadette, é um prazer recebê-la em nosso programa. Muito obrigada pelo convite, é sempre muito bom estar aqui com vocês, falando sobre professores, sobre a sua formação, e que eu acho que é um tema que nós temos cada vez mais que debater e em relação ao qual nós temos que tomar algumas atitudes. Professora, diante do seu conhecimento, da sua atuação na área, a senhora coordenou pesquisa sobre perfil de professores, sobre a questão de políticas públicas. Eu gostaria que a senhora iniciasse o programa dizendo quem é o professor do Brasil. O professor do Brasil hoje, ele vem de uma camada de classe média mais carente, né? É este profissional que procura ser professor, né? É uma classe em ascensão e esses profissionais eles procuram, através da carreira de professor, uma ascensão profissional, o que é muito bem-vindo, porque eles têm uma motivação que talvez a gente não encontrasse em outros segmentos sociais, né? E por que, professora, essa motivação? Porque a motivação deles é de progredir, de estar numa outra condição social, não é? Numa outra condição cultural. No entanto, essas pessoas que procuram esta formação, espalhados pelo Brasil inteiro, nem sempre eles encontram uma resposta dos cursos de ensino superior para as suas necessidades. Eles não recebem uma formação adequada, vamos dizer assim, tá certo? Isso coloca para eles um duplo desafio, porque eles vêm, em geral, já com uma formação de ensino médio, que não é uma formação completa, tá certo? E eles também, na universidade, acabam não recebendo uma formação mais densa, mais rica, né? Que lhes permita, sim, estar nas escolas de uma maneira mais adequada, né? Tudo que nós vivemos de problemas hoje da educação brasileira, que os alunos acabam tendo dificuldades nas suas aprendizagens, têm dificuldades na sua trajetória escolar, está relacionado a essa estrutura de ensino que nós desenvolvemos, que tem a ver, sim, com a carreira, com a atratividade da carreira, com a condição que as escolas estão, com o que material didático que se recebe ou não, mas tem a ver também com a formação dos professores. E não por eles, né? Eu já disse isso e repito, eles são heróis, porque a maneira como as instituições de ensino superior fazem a formação desses professores não é digna. Eles mereceriam mais. Claro que nós temos instituições que procuram fazer bem feito, mas de modo geral, pelos estudos que eu desenvolvi, especialmente o estudo do currículo que é oferecido, não é? Por esses cursos de licenciatura, né? É um empobrecimento muito grande, né? Nós precisaríamos de cursos um pouco mais de longa duração, um pouco mais densos em cultura, em formação dos fundamentos e em formação das práticas, né? Uma abertura maior para esta formação. Para isso, nós precisaríamos de uma política nacional mais forte, né, que pudesse desenvolver algum tipo de financiamento para as instituições que fizessem programas inovadores, né, e que pudesse dar apoio para esses alunos que muitas vezes faziam o curso noturno, em sua grande maioria, e agora um grande volume de professores que fizeram o curso à distância. Não é nada contra curso à distância. Porém, os cursos à distância que nós analisamos, em sua maioria, eles são um aligeramento dos cursos presenciais. Então, se nós temos problemas nos cursos presenciais, esses cursos à distância eles acabam maximizando esses problemas, né? Volto a dizer, com exceção de algumas instituições, poucas, que têm uma estrutura para oferecer curso à distância mais adequada, podendo utilizar multimídias, né? Podendo utilizar materiais diferenciados, podendo utilizar formas didáticas realmente inovadoras, e especialmente
materiais feitos, sobretudo, dirigidos a alunos que vão fazer educação à distância. Porque a educação à distância, ela tem algumas dificuldades para quem frequenta. Mas primeiro que é um estudo um tanto solitário, embora tenha momentos presenciais, né? Mas é o aluno lendo em casa, é o aluno acessando programas em casa, fazendo os seus trabalhos em casa, um tanto ou quanto solitário, né? Então ele precisa... No meio autodidata, professora? É meio autodidata, não é tão autodidata porque tem material, tem uma orientação, você tem muitas vezes disponibilidade de conversas com monitores, tem tutores, mas é insuficiente, porque o grosso da formação depende da leitura dele, né? E nem sempre os alunos das licenciaturas, pelas avaliações que a gente tem no ENAD, né, eles apresentam um grau de leiturização razoável. Eles têm dificuldade, sim, de leitura, saindo do ensino médio, indo para o ensino superior, eles têm suas dificuldades de leitura. Aí eles têm que encontrar materiais com uma linguagem um pouquinho mais sofisticada, por exemplo, sociologia da educação, né? E assim por diante, e eles têm as suas dificuldades, tanto que há uma grande evasão nos cursos de licenciatura à distância, né? Então, nós teríamos que cuidar melhor desses cursos, pensando neste aluno que escolhe fazer o curso à distância, né? A mesma legislação cobre o à distância e o presencial. Isso também não é possível, porque é um curso que não é oferecido com flexibilidade, que seria a primeira característica, né? E com uma linguagem específica, né, para alunos que vão estudar sozinhos. Então, um grande problema, professor, está na base desse nosso sistema educacional para que esse perfil de professor seja cada vez mais hábil, mais competente e dialogando com a situação do ensino hoje. Sem dúvida, nós precisamos melhorar o ensino fundamental e o médio. Isso está fora de questão. Acontece que, para melhorar o ensino fundamental e médio, nós precisamos de professores. Nós temos que fazer as duas coisas simultaneamente, né? Prover aos professores que estão em exercício um apoio didático, cultural, tá certo? Para que ele possa fazer bem o seu trabalho. E eu vou dizer o mote desse congresso: revolucionar a formação inicial. Nós não podemos mais continuar fazendo a formação inicial do jeito que nós fazemos. Nós não pensamos muitas vezes nos cursos que nós estamos formando um profissional, que é um profissional professor, não é? Em geral, o aluno vai fazer um curso de biologia, ele vai ser professor, mas os professores estão pensando que estão formando biólogo. E é muito diferente você formar um biólogo e você formar um professor de biologia, porque ele vai ter que lidar com crianças de 11, 12, 13 anos, adolescentes, vai ter que lidar com jovens no ensino médio. E você vai ter que lidar com motivação, você tem que saber como se comunicar com esse jovem. É um jovem hoje informatizado, que tem uma linguagem própria, e os professores muitas vezes não dominam esta linguagem, nem os meios informáticos para a educação, não é? Você tem que saber, então, conduzir de modo didático a sua aula, saber escolher os conteúdos. As licenciaturas não estão ajudando os professores a trilhar esse caminho. É necessária uma reforma curricular, num primeiro momento, ou não? Eu acho que duas coisas são absolutamente fundamentais para a formação inicial. Primeiro, precisa de uma reforma curricular. Nós precisaríamos rever as diretrizes curriculares nacionais das licenciaturas, né? Elas deveriam ser concebidas como um curso que forma um profissional, e não um curso fragmentado em disciplinas separadas, que não tem um eixo comum. E uma delas seria, por exemplo, a metodologia, a didática? Acho que o eixo seria a profissão de professor e o trabalho escolar, né? E daí você derivaria as necessidades, né? Então, nós precisaríamos rever esse currículo. A ANFOP, a nossa Associação de Formação de Professores, tem uma luta de muitos anos para que haja uma base nacional comum para a formação de professores. Você sabe como formar médico, tem a faculdade de medicina. Você sabe como formar engenheiro, tem a faculdade de engenharia, arquitetura. Por que não tem um centro que forma professor? Por que ele tem que ser picado? Quer dizer, aí tem uma mais-valia
dentro das instituições de ensino superior para esse curso, porque nunca se ofereceu uma estrutura centralizada onde todos os professores podem ser formados, não é? Claro que em articulação com os institutos básicos, isso eu não tenho dúvida, porque ele precisa dos conhecimentos disciplinares, mas é uma formação desarticulada que ele tem. Nós precisaríamos ter uma faculdade de formação de professores, um instituto superior, uma escola superior de formação de professores, que fosse dentro das universidades, para que essa formação fosse integrada. E para que os docentes do ensino superior que trabalhassem aí, porque é outro problema, tivessem com clareza que eles estão formando professores. Não está formando um matemático, não está formando um físico, está formando um professor de matemática, um professor de física, um professor alfabetizador, um professor para a educação infantil. Nós não temos esta concepção, é tudo muito solto, não é? E vivemos falando em integração, mas não conseguimos integrar. Então, o segundo problema, além do currículo, é ter dentro das universidades, né, um centro formador de professores. Vamos dizer, a França optou agora por ter uma escola superior de formação de professores dentro da universidade. Então, ele entraria para esta escola e depois faria a sua formação mais específica. Lá nos institutos básicos. Então, isso não tira a função dos institutos básicos, nem retira a necessidade que ele tenha uma boa formação disciplinar. Mas você vai combinar também esta formação disciplinar com uma capacidade de ensinar, de ajudar os alunos, crianças e jovens, a aprenderem, que essa é a função dele. Esse é o trabalho dele. Então, é trazer o trabalho do professor para dentro da sua formação. Precisamos trazer o trabalho do professor para dentro da sua formação. E não que ele exerça isso de forma intuitiva, né, por ensaio e erro, né, como um repentista, ou porque ele tem uma vocação meio de arte, ele acaba se virando, e com muito esforço, porque ele acaba tendo que conversar muito com os colegas mais experientes, sempre tem um coordenador pedagógico que pode ajudá-lo, então ele procura. E muitas vezes, que a maioria das vezes, pelas entrevistas que a gente consegue fazer, faz Brasil afora, ele é autodidata, né? E com o salário que ele tem, fica muito difícil ele pagar curso, né? Então ele tem que procurar meios que ele possa, vamos dizer, adequadamente adquirir um livro, uma orientação, um sistema, alguma coisa que o ajude, né? Porque a trabalhar, né? Dá a impressão, às vezes, que nós negamos dentro da universidade, nesse espírito que originou a nossa universidade lá nos anos 30, né? Que é o espírito só da cultura, né? Da cultura aprofundada, quer dizer, basta ser culto para poder dar aula. Não é verdade, né? Não é, você pode ser um sábio e quando você chegar numa sala de aula com 40 moleques de 12, 13 anos, não saber o que fazer, né? Então, você tem que aprender as duas coisas, né? A disciplina, a sua formação boa na disciplina que você vai lecionar, as artes, né, do ensino, da comunicação, da motivação, da estrutura de um trabalho para uma boa aprendizagem, e combinar essas duas coisas. Tem sido muito discutido e o Schumann é um autor que trabalha muito com essas questões, não só na pesquisa, mas fazendo a formação de professores. Ele mostra muito bem que, e nós sabemos disso, que o conhecimento disciplinar não é o conhecimento disciplinar para o ensino. São duas coisas, você precisa deste para poder ter este. Mas sem este, você não consegue ser um bom professor. Professora, eu gostaria de agradecer a sua participação e que a gente possa, então, revolucionar o ensino e, principalmente, pensando e contribuindo para uma formação decente dos nossos professores. Muito obrigada. Muito obrigada. O Unesp em Pauta fica por aqui. Acompanhe a discussão sobre formação de professores aqui na TV Unesp. Obrigada pela companhia e até mais.